Olá, eu sou o Flávio Azevedo, fazer com vocês a análise do jogo de estreia do Coelhão na Série B do Brasileiro, análise da partida e o que virá nessa semana e os próximos jogos que teremos nessa quarta e no domingo, ok? Como iniciei há duas semanas atrás, toda segunda-feira farei com vocês as informações gerais do Coelhão, a semana do Coelhão, com o pós-jogo e o pré-jogo, beleza? Essa semana será especial, que teremos um jogo no meio de semana e um no fim de semana, domingo, beleza? Passar as informações gerais para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante você apreciar e dar moral para quem fala do América. Bem ou mal, dê a sua opinião, ok? Se você for americano, será sempre bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Flávio Azevedo, ok? O Coelhão estreou nesse domingo contra o Goiás, lá em Goiânia. Infelizmente, começou com um mau resultado. 3-1 para o time do Goiás, ok? Após um 3-0, ao final da partida, o Coelhão conseguiu marcar o seu gol de honra, beleza? As notícias aqui é do site do Coelhão. América é superado na estreia do Brasileirão, ok? Algumas imagens, lembrando que os direitos ao site do América, beleza? Vou deixar no link na descrição do vídeo aí, beleza? O link na descrição do vídeo, aqui das informações do Coelhão do jogo da partida, beleza? A partida começou com a América tentando se pôr, mas logo nos primeiros minutos viu o rumo do jogo ser alterado com duas penalidades no início da partida, beleza? Falarei melhor e mais detalhadamente desse assunto, beleza? Aqui no site do América temos informações também que o time também estreou no Campeonato Mineiro Sub-20, ok? E perdeu também pelo placar de 2-1, na minha opinião, imoral perder para essas equipes. Não pode o Coelhão perder para essas equipes, que seja na categoria bebezinho de colo, beleza? Não pode. A equipe sub-20 do América foi superada pelo Nacional de Muriaé. Nenhum desrespeito à equipe deles, ok? Mas é imoral o Coelhão ficar perdendo essas partidas, principalmente como mandante. E nada justifica essa partida não ser disputada no CT, ok? Várias equipes pelo país, inclusive a dupla protegida aqui da capital, nessa mesma competição vai jogar no CT, ok? Ou seja, o Coelhãozinho estreou perdendo, o gol foi do Caio Derek, beleza? Os 46 do primeiro tempo, beleza? Próxima rodada enfrenta o Social, jogo marcado para o dia 29, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, lá em Coronel Fabriciano. No dia 1º de abril, a América volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e enfrenta o Cuiabá às 16 horas, beleza? No CT Manuel Dresch pela quarta rodada, beleza? Provavelmente é lá em Cuiabá também esse jogo, beleza? A equipe, se você ver, se conhece alguém do Sub-20, Gabriel Sena, Capel, Gabriel da Silva, que era o capitão, o zagueiro, Juan, Zanon, entrou Pedro Rocha em seu lugar, Gabriel Santos, Otávio, que na minha opinião deveria estar no time profissional, Murilo entrou em sua vaga, Pedro Castro, Lohan entrou em seu lugar, Júlio, Pedro Giovanni, Gustavo Correia, Caio Derek, Henrique, Léo Aquino, beleza? Estreou mal na competição, beleza? Na minha opinião, não pode perder. No máximo para a dupla, que tem estrutura parecida ou melhor do que a Coelhão, beleza? Ah, Flávio, são 11 contra 11, concordo, porém, não justifica o Coelhão perder para nenhuma equipe, hein? A dupla tem melhor condições financeiras, é beleza, é aceitável. Mesmo assim, a gente sempre bate de frente com eles. Perder para Muriaé em casa alguma coisa está errada, beleza? Principalmente que a equipe não está bem na sub-20 do brasileiro também, ok? Aí ficar atentos a essa situação. Essas informações a gente vê no site do Coelhão. Vou deixar essas informações no link América Mineiro, beleza?
E falando sobre o jogo, a estreia aqui, ó, América, no site noataque.com.br, notícia do América, vou deixar para vocês o link também na descrição. América perde para Goiás com pênalti bizarro, expulsão e gol de goleiro na Série B. O que foi isso, gente? Logo no início da partida, o Coelhão, o jogo estava equilibrado, início de partida, embora o Coelhão mais recuado, natural isso, jogando fora de casa, até que aconteceu uma jogada inesperada pela área do Coelhão e o jogador, o zagueiro lateral Maguinho, cometeu a infantilidade de a bola foi chutada em sua direção, ao invés dele levar uma bolada ou se proteger sem utilizar os braços, levantou o braço para cima, a bola tocou em seu braço, penalidade para os caras. 1-0, gol de Anselmo Ramon, entendeu? Desenterrar mais um cara lá, beleza? Aí ficou logo no início do jogo 1-0 para os caras. Deixa eu ver aqui se está marcado o tempo do jogo, do gol deles. Não está marcado o tempo dos gols não. Não, gol aos 7 minutos do Anselmo Ramon. Penalidade feita pelo Maguinho. Muitas estão falando isso, né, irmão? Isso não é irmão, gente. A regra é clara e ela diz o que sobre bola na mão ou no braço, no antebraço. Movimento natural, tipo assim, se o cara está com o braço para baixo, que é o movimento natural da caminhada, entendeu? Braço para baixo é movimento natural. A partir do momento que o jogador levanta, suspende o braço para o alto, ele corre o risco e assume esse risco de ser marcado a falta. Foi o que aconteceu. Braço para cima, entendeu? Não tem justificativa. Ah, vai levar uma bolada. Vai levar bolada, faz parte do jogo, beleza? Ok? Se ele leva a bolada e a bola bate no braço dele depois de bater em alguma outra parte do corpo, aí beleza, não era considerado mão. Só que ele levantou o braço, impediu a sequência da bola, que foi em chute em direção ao gol. Ah, ia ser gol ou não? Não dá para saber, porque ele meteu a mãozão na bola. Não é handball, não é basquete. Somente o goleiro pode encostar as mãos dentro do jogo de futebol. E quando ele está dentro da área dele, beleza? Pênalti cabaço, podemos dizer assim, beleza? Ah, só vai valer o choro, foi pênalti, a imagem é clara. Beleza? Logo aos 7 minutos, entendeu que foi cobrada a penalidade, né? Demorou uns 3, 4 minutos, foi antes que foi marcado o pênalti. 3, 4 minutos, logo no início desse jogo, pênalti para os caras, aos 7 minutos, aí saiu a mão, abriu o placar. E aí beleza, aí o Quelão foi para cima tentando empate, não foi afobado para cima assim também não, ficou mais tentando defensivamente provocar que aquele 1-0 apenas não seria coisa do outro mundo, e foi com poucas chances para a frente, apenas com tentativas de gols de longa distância, beleza? E aqui até que aconteceu a situação bizarra do jogo. Em mais uma jogada de ataque deles, eles não conseguiram ter a posse da bola e foi tiro de meta para o Coelhão. O que acontece? O goleiro Gustavo colocou a bola ao chão, bateu o tiro de meta. O zagueiro Emerson estava de cabeça baixa, não prestou atenção que o goleiro já tinha feito a cobrança e, ao invés de pegar a bola com os pés, dominar a bola, porque já tinha feito a cobrança para ele do tiro de meta, a bola já estava em jogo, ele abaixou e pegou a bola com as mãos. Infantilmente, juvenilmente e de pessoas que não conhecem a regra. A partir do momento que o goleiro colocou a bola no chão, onde é batido o tiro de meta, e deu o passe para o jogador, em momento algum ele pode usar as mãos, porque a bola já estava em jogo. Colocou a mão na bola, em vez dele colocar na mão, tipo assim, vai bater ele e cobrar o tiro de meta, não. Ele pôs a mão na bola e devolveu ela para o goleiro dar reinício ao jogo, que já estava iniciado. Aí fez o lance mais burro do ano, com certeza. Uma penalidade infantil para os caras. Não tem discussão, a regra é clara. Não existe isso de esperar apito. No tiro de meta não é obrigatório ter apito,
Ainda mais que, se você ver a imagem, você vai perceber que o goleiro Gustavo colocou a bola no local, ele mesmo parou a bola com as mãos e fez a cobrança para o Emerson, que estava desatento no mundo da lua, o time perdendo. Em vez dele dar continuidade ao tiro de meta, ele foi devolver a bola para o goleiro. Só que ao invés de devolver dominando a bola com os pés, ele meteu a mãozão na bola, pênalti para os caras. Aí veio o goleiro Tadeu, que é um dos batedores de pênalti também da equipe, e aumentou o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Ok? Aí o que aconteceu? Logo em seguida, Felipe Machado, logo em seguida não, mais à frente, uma situação que poderia ajudar o Coelhão, a expulsão do jogador Felipe Machado, aos 42 minutos da primeira etapa. Ele entrou por cima, no Peço, pé por cima, jogo de cartão vermelho direto. O juiz tinha dado apenas amarelo, mas foi alertado que era jogada perigosa, pé por cima, fora do lance de bola, entendeu? Diretamente no pé do jogador, cartão vermelho direto. Desde os 42 minutos do primeiro tempo, o Goiás jogou com um jogador a menos. E o que aconteceu? Que a gente pensou que o time ia para cima com um jogador a mais, ia tentar pelo menos diminuir o placar. Nada. Fizemos substituições, alterações, mas mesmo assim o time não fez pressão nenhuma. Parecia que era a gente que estava com um jogador a menos. E o que acontece na segunda etapa? No intervalo foi feitas as substituições, né? A equipe começou com Gustavo, Maguinho, Rafa Barcelos, Emerson, Santos e Arthur. Iago Souza, Felipe Amaral, Eduardo Persson, Gabriel Barros, Tauan e Gonçalo Mastriano. A estreia dele como titular. Em segundo jogo dele, ele perdeu a penalidade lá contra o Barra. E essa partida ele começou como titular. Aquele centroavante que a equipe precisava. E o que acontece no intervalo? Não dá para ser no intervalo não. Antes de iniciar o segundo tempo, foram feitas as substituições. O Arthur, que ninguém sabe por que esse cara é titular. Ah, Flávio, é porque o Paulinho vai embora. Enquanto o Paulinho está aqui no clube e a gente está pagando o salário dele, ele deveria ser aproveitado, né? Já que ele vai embora e não renovou o contrato do cara, deixa ele jogar. Ou ele vai ficar recebendo sem produzir. O Arthur, todo mundo já percebeu que não tem condições de ser titular. Na minha opinião, deveria ser um dos caras a ser devolvido de onde ele veio. Beleza? Aí o Paulinho entrou, o William Bigode entrou também no lugar do Iago Souza. O William Bigode, que eu te falo, renovou o contrato com um cara que no ano passado não aguentou jogar a Série B. Esse ano ele vai continuar sem jogar a Série B. Aí foram feitas essas duas alterações para o início da segunda etapa. O que acontece? O Arthur estava mal porque o Arthur não sabe atacar. Essa é a verdade, né? Não sabe atacar. O Paulinho tem característica de ataque. O Paulinho já teria ter entrado de início. Já que ele não foi de início, na hora que expulsaram o cara, o treinador, se ele tivesse mais amor às vitórias, ele já tinha feito essa alteração na hora da expulsão. Porque sabíamos que a alteração foi aos 42. O jogo foi aos 50 minutos. Já dava para o Paulinho pelo menos aquecer no jogo. Beleza? E o William Bigode entrou na vaga do Iago Souza. Como eu já disse várias vezes, esse jogador não pode ficar muito no meio de campo. Ele tem que fazer uma dupla com o atacante. Agora que tem o Mastriani, por exemplo, o Iago Souza é um bom jogador para ele entrar na segunda etapa, por exemplo. Se continuar escalando ele no meio de campo assim, ele vai acabar rodando, porque ele não está pronto ainda para jogar nessa função que está sendo colocada. Aí o que acontece? A equipe não melhorou em nada. O Eduardo Persson foi substituído aos 13 minutos pelo Elizari. O Elizari finalmente estreou, né? Por que renovaram com o Elizari? Se renovaram, ele tem que ter mais minutagem. Beleza? Ele entrou, mas não deu muita boa sequência ao jogo. Junto com ele entrou o Segovinha no lugar do Gabriel Barros. Muitos querem que esse Gabriel Barros saia da equipe. Não está jogando nada. Não tem desempenhado nada como atacante, não faz gols e não tem dado assistência para ninguém. É um jogador a menos. Eduardo Persson
tem muito tempo já que não joga nada, merece pegar um banquinho. Eduardo Peço e Iago Souza não podem ser titulares no momento, infelizmente. É ruim falar isso porque são garotos, mas o meio de campo é o lugar de destaque, né? Já diz a música, né? Não pode jogador que não está performando bem, porque o meio de campo é o cérebro da equipe. Iago Souza e Peço não está jogando bem. O próprio Felipe Amaral, que era o destaque da equipe, nos 3 últimos jogos não tem jogado nada. E para a tristeza de muitos, aos 25 minutos, o cara que joga de terno entrou para mais uma vez não fazer nada. Mas não fez nada. E o que aconteceu? Aos 40 minutos do segundo tempo, o Goiás praticamente fechou o caixão do Coelhão, com GG fazendo o terceiro gol, abrindo um placar merecido e lamentável de 3-0 para os caras de Goiás. E ao fim do jogo, praticamente nos acréscimos, o Mastriani fez um gol após uma bela jogada do Cria Tauan, que deveria ter mais minutagem. E erradamente o Tauan foi retirado das últimas partidas. Um erro grosseiro do treinador, na minha opinião. Um dos poucos que performaram no ataque até essa etapa foi o Tauan, um dos destaques lá do ataque, setor ofensivo. Na minha opinião, não poderia ter saído do time nunca, só se estivesse machucado. Como parece que isso não aconteceu, na minha opinião, foi um erro. Um dos crias que mais renderam nesse ano foi o Tauan. Merece sim minutagem. Na minha opinião, ele deveria ser o titular ao lado do Mastriani, a partir desse momento. Beleza? Aí o Coelhão, no final do jogo, fez o gol de honra, perdendo merecidamente por 3-1. Ah, Flávio, é para a gente ficar desesperado? Não, era um resultado previsível. Quando a gente viu a provável escalação da equipe, quem é racional sabia que não venceríamos. Ah, perdemos por causa dos 2 pênaltis? Creio que não, nós nunca ganhamos lá, então não foi por causa desses 2 pênaltis que deixamos de ganhar, beleza? Na verdade, o que o time tem demonstrado, que não tem a definição dos jogadores titulares até hoje, o treinador não sabe em qual esquema que ele utiliza, cada dia está com um esquema diferente, cada dia está com uma equipe titular diferente, ou seja, não está tendo entrosamento na equipe, ok? Cartão amarelo da nossa equipe ninguém levou, vermelho, Felipe Machado foi expulso diretamente, beleza? Não tivemos cartão amarelo para o Coelhão, ok? E o que acontece? A próxima rodada, aqui no site no ataque, está tendo. Já vou falar, na minha opinião, a nota dos jogadores aqui, do Coelhão. Gustavo não teve culpa do gol, 2 de pênalti. E o outro gol não foi culpa dele, beleza? Nota 5 por causa dos gols sofridos, mas não foi culpa dele, mas ele não fez nenhuma defesa em destaque. Maguinho, na minha opinião, deveria ser mandado embora do clube, já demonstrou que não vai performar bem. Nota 3, muito fraco. O melhor defensor do time é o Rafa Barcelos. Não foi culpa deles os gols. Emerson Santos fez uma bobagem, é um jogador veterano que está dando muita bobeira. O Rafa Barcelos nota 5, o Emerson nota 3. O que ele fez não se faz. Arthur, sem nota, muito improdutivo. Paulinho entrou, foi um dos melhores jogadores da equipe. É o único que tenta os arremates ao gol. Tem uma boa marcação, embora muitos falem que ele não sabe marcar. Ele tem uma boa saída de jogo, quando a equipe recupera a bola e dá a bola nele. É um jogador que deveria ter sido renovado seu contrato, mas infelizmente por incompetência, por falta de visão da diretoria, perdemos um dos melhores cria que tem potencial para ser um bom jogador. Vamos ter que ficar com apenas aquela porcentagem em possíveis vendas dentro do futuro. Iago Souza, na minha opinião, está escalado em local que ele não sabe, não dá conta, não tem porte físico para jogar nessa posição, sem nota. William Bigode passeou mais uma vez em campo.
improdutivo. Não diz a que veio porque teve o contrato renovado. Sem nota. Felipe Amaral, uma das piores partidas dele na equipe. Nota 3. Alê, sem nota. Não fez nada além de passear em campo. Eduardo Peço, infelizmente está mal. É garoto novo. É melhor deixar ele de fora um pouquinho antes que a gente perde ele durante a temporada toda. Sem nota. Elizari, só toquinho de lado e para trás. Parece que ele deve estar com resenha do Alê. Alê e Elizari é o mesmo estilo. Toca para trás, toca para o lado e assiste o jogo. Sem nota. Gabriel Barros, na minha opinião, o pior em campo. Conseguiu ser pior até do que o Emerson. O Emerson foi inocente, infantil e juvenil. O Gabriel Barros é um 0 à esquerda. Na minha opinião, deve ser colocado algum garoto da base na vaga dele. Segovinha não disse o que veio até hoje, sem nota. Tauan, o melhor da equipe, na minha opinião, uma boa assistência, merece mais minutagem, nota 6. Gonçalo Mastriani fez o que ele tem que fazer, gol. Se a bola chegar, ele será o artilheiro da equipe. Foi o melhor pelo gol de honra apenas, beleza? Mas é uma nota 6 porque ele pode fazer muito mais, até alertar os jogadores, a posicionar os jogadores que estão no ataque principalmente, a procurar mais para o jogo. Ele é referência, ele tem que ter mais bolas para as suas finalizações. Ele precisa ser um líder também dentro de campo, beleza? O líder na defesa, o goleiro Gustavo, e o Mastriano tem que assumir essa função no setor de ataque, beleza? Técnico Alberto Valentim, é ruim falar isso, mas na minha opinião ele está perdido. Ele não sabe qual esquema tático utilizar, não sabe quais jogadores escalar, está improvisando jogadores em esquemas que não vão performar. Na minha opinião, ele está se derrubando, ele mesmo está se enforcando, digamos assim, beleza? Sem nota. Ele é o responsável por escalar esses jogadores que eu disse que não tem condições, ou seja, ele pode ser considerado o pior da partida por isso. Alguns jogadores que não têm condições de estar em campo e ele insiste com algum deles como titulares, inclusive, beleza? Foi um péssimo jogo, é a primeira rodada ainda, jogo fora de casa e dá para recuperar, beleza? Aqui no canal da ESPN você tem a informação de toda a Série B, espn.com.br, Liga Nome Brasileiro 2, que é a Série B, beleza? Tem todos os gols da rodada na ESPN, que é detentora da Série B. Aí você pode vir aqui, por exemplo, nos melhores momentos do jogo do Coelhão, beleza? 5 minutos e 32 de melhores momentos, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Para você acompanhar, ok? E quarta-feira é dia de quê? É dia de estreia do Coelhão na Copa Sul-Sudeste, beleza? Vamos pegar a informação da competição no site da CBF, beleza? Com todas as informações da Copa Sul-Sudeste, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Todos os direitos de imagens dos canais que te passei, vou deixar o link na descrição do nosso vídeo aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, beleza? O que acontece? A Copa Sul-Sudeste vai começar nessa quarta-feira com 12 equipes participando. A primeira fase será o grupo A contra o grupo B, classificando as duas melhores equipes para a próxima fase, semifinal e final, beleza? No grupo A temos a equipe do Caxias, lá do Rio Grande do Sul, Chapecoense, Santa Catarina, Grêmio Novo Horizontino de São Paulo, Leão do Vale é o Cianorte, né, lá do Paraná, Sampaio Correia do Rio de Janeiro e Tombense aqui de Minas Gerais, as 6 equipes do grupo A. E do grupo B, o Coelhão, América, né, Avaí, Juventude, Avaí lá de Santa Catarina, Juventude do Rio Grande do Sul, Operário do Paraná, São Bernardo de São Paulo e Volta Redonda do Rio de Janeiro, beleza? Será um grupo contra o outro e na primeira rodada, rodada de estreia, o jogo 1 será Tombense e Avaí, quarta-feira, 19 horas, beleza?
O jogo 3, dia 24, conhecido como terça-feira, será o primeiro jogo. É Caxias e Operário, terça-feira, 19 horas, beleza? O Cianorte contra o Volta Redonda, terça-feira também, 21h15, lá em Maringá, beleza? E na quarta-feira teremos a estreia do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, tá? Não se confunda com o time lá do Nordeste. É do Maranhão lá, beleza? É o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Não dá nem para ser lá, né? Porque a Copa é Sul-Sudeste, beleza? É porque é o mesmo nome da equipe. E o Juventude do Rio Grande do Sul, quarta-feira, 19 horas. E quarta-feira também, às 20 horas, teremos a estreia da Tombense, a equipe mineira contra o Avaí. E às 21h30 será a estreia do Coelhão, em Novo Horizontino, contra o Grêmio Novo Horizontino, do treinador Anderson Moreira, né, se eu não me engano. E para encerrar essa rodada, quarta-feira também, 21h45, Chapecoense e São Bernardo, beleza? Lá em Chapecó. 21h45, beleza? Aí você tem as informações aqui das próximas rodadas. Rodada 2, por exemplo. E nem está informando ainda, hein? Só tem a divulgação da rodada 1, ou seja, a CBF ainda não tem a rodada 2. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se já tem a divulgação da rodada 2 aqui. Não, já deve ter, porque já tem. A rodada 2, tem sim. Rodada 2, dia 28, domingo, né? Dia 28. E o jogo do Coelhão será aqui na Arena Independência, domingo, dia 29. Que é domingo, é dia 29, dia 28 é sábado, beleza? Os jogos acima aqui, ó. Operário também esse sábado, 16h30. Volta Redonda, Chapecoense, sábado, 19 horas. Juventude e Novo Horizontino, sábado, 21h30. E no domingo, Avaí e Cianorte, às 18h15. E o Coelhão, às 19h30, na Arena do Coelhão, a primeira partida em casa, segunda rodada, contra o Caxias, beleza? Para você que é coelho, tem que estar no estádio domingo, 19h30. O horário não é bacana, mas não temos como mudar. Se você é coelho, o seu lugar é no estádio. E o último jogo aqui, dia 29, 20 e 30, beleza? Jogo domingo, 20 e 30 da Copa Sul-Sudeste. Quem faz isso é quem não quer público, beleza? As informações da Copa Sul-Sudeste que eu vi, Sport TV, né? Que é o canal que parece que vai passar em qual canal os jogos? Transmissão. Deixa eu ver onde vai passar. Informação. Copa Sul-Sudeste. X Esportes, beleza? Que vai ser um dos canais que vai passar, beleza? Onde assistir X Esportes, beleza? Tem um canal aqui, o canal 19 aqui em Belo Horizonte, que se eu não me engano, aquela TV vai passar também, beleza? Ok? TV aberta, TV fechada, beleza? Spotify, eu acho. Não sei o nome do canal direito. Beleza? Nos grupos agendar essa informação. X Sport é um dos canais que vai passar a competição, beleza? TV aberta, X Esportes. Se eu não me engano é o canal 19, aqui em Belo Horizonte tem o canal 19 lá, beleza? Aí depois agendar uma confirmação, beleza? Pela internet, pelo YouTube, parece que vai dar para acompanhar a competição, beleza? Lembrando que o Coelhão estreia na quarta-feira, 21h30 contra o Novo Horizontino. E no domingo, 19h30, contra o Caxias, a estreia do Coelhão na segunda rodada aqui em Belo Horizonte, beleza? Em princípio, eu era favorável ao Coelhão jogar com a equipe sub-20. Eu mudei minha opinião porque, como eu te falei anteriormente, o treinador ainda não definiu a equipe titular, beleza? Em breve teremos uma parada para a Copa do Mundo. Muitos têm falado que vai ter jogo em cima do jogo, beleza? A gente já está eliminado da Copa do Brasil, ou seja,
quando tiver essa competição, a gente provavelmente estará sem jogo, beleza? Em abril, que será a próxima fase da Copa do Brasil. Se não tiver nenhum jogo da Copa Sul-Sudeste, a gente ia ficar parado, beleza? E o que acontece? Deixa eu ver as datas aqui dos jogos. A gente vai jogar agora dia 29, sábado, e da terceira rodada. Vamos ver que dia que é a terceira rodada. Se a gente vai ter tempo para descanso ou não. Terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. Esse site aqui da CBF é doidão. Terceira rodada da Copa Sul-Sudeste é Tombense e Coelhão. Lá é 8 de abril. O jogo vai ser, olha só, terceira rodada. Nós vamos jogar agora dia 29 e o próximo jogo é só dia 8 de abril. Olha só, vamos ver quando. Dia 29 é o domingo próximo. Dia 8 de abril é só na outra semana ainda. Beleza? Ou seja, teremos jogo em sequência ou não? Vamos ver a Série B agora. A tabela da Série B. Eu era favorável a colocar uma equipe sub-20. Como a gente não tem definida o time ainda, titular, a gente precisa de dar minutagem para os jogadores, até para entrosar uma equipe titular. Igual, por exemplo, o jogo contra o Novo Horizontino. São Paulo não é uma viagem tão grande, então não tem por que não jogar com o time titular. Vai jogar com o time reserva, o que acontece? Corre o risco de perder, vai ficar sem empolgação na competição, aí corre o risco de na segunda rodada em casa, se perder novamente, ficar fora da competição. Beleza? Aí vamos olhar aqui o Campeonato Brasileiro, as competições do Campeonato Brasileiro da Série B. Que dia que a gente tem jogo? O Coelhão jogará dia 1º, né? Que o jogo foi alterado. Ou seja, a gente vai jogar o jogo pela... dois jogos diretos pela como é que chama? Pela Sul-Americana. A Sul-Americana não, Copa Sul-Sudeste. Olha só, pela Copa Sul-Sudeste nós teremos dois jogos em sequência. Nessa quarta-feira contra o Novo Horizontino e no fim de semana contra o Caxias. Aí depois na outra quarta-feira contra o Botafogo de São Paulo, segunda rodada. Jogo que será lá na Arena MRV, 18 horas de quarta-feira. E na terceira rodada, o Coelhão joga onde? É fora de casa, domingo, dia 5 de abril, às 20 horas lá em São João del Rei, contra o Atlético. Aí no dia 8 volta a jogar pela Copa Sul-Sudeste. Beleza? E aqui acontece, teremos jogos em sequência. Mas o que? Você vai colocar time reserva, aí o que acontece? Perde duas partidas, só classifica os dois primeiros, fica praticamente fora da possibilidade de ser classificado. Ou seja, como você vai chamar o torcedor por o estádio com a equipe praticamente eliminada na competição? Além de perder dinheiro, não vai ter uma divulgação boa da competição, entendeu? A equipe jogando com sub-20 vai dar o quê? A única possibilidade é de queimar os jogadores da base, porque eles não estão preparados ainda para assumir a função de um time profissional. No Mineiro foi comprovado que eles não dão conta, beleza? Eles não estão preparados para jogar contra jogador profissional. Experiência faz muita diferença no jogo de futebol, beleza? A gente jogando com equipe mesclada ou sub-20, a gente corre o risco sério de queimar uma nova leva de jogadores da base. Na minha opinião, tem que jogar com o time titular, por quê? Porque a equipe ainda não está definido o time titular, estamos perdidos em campo, não está definido o esquema correto da equipe, ou seja, a gente precisa aproveitar a competição Copa Sul-Sudeste, que não tem rebaixamento nem nada, e dar minutagem para os jogadores que estão
chegando agora para se tornar os titulares e dar um entrosamento, entendeu? Porque o jogo da Série B só vai ser no dia 1º ainda, ou seja, mais de uma semana para frente. Pelo menos uma das partidas a equipe tem que jogar com o time titular. E a gente não pode correr o risco de ir lá para Novo Horizonte. Se o Novo Horizontino vai poupar os jogadores deles, a gente não sabe. A gente precisa definir quem é o time titular. Na minha opinião, deveríamos jogar com o que tem de melhor nas duas competições. A gente não pode almejar entrar em competição para ficar jogando com o time reserva, hein? Porque a tendência natural será essa competição não dar nenhum foco, porque algumas equipes não quiseram participar, como o Internacional, e as equipes que estão participando falando que vai deixar em segundo plano, ou seja, a CBF vai querer levar essa liga adiante ou não? Essa competição adiante ou não? A Copa Nordeste tem rendido grana para os clubes. Por quê? Porque eles estão valorizando a competição. A gente está recomeçando a Copa Sul-Sudeste com as equipes que vão participar não valorizando a competição. É uma tendência natural que a competição sendo desvalorizada pelos times, os torcedores não vão ter interesse pela competição, ou seja, o que acontece? A tendência é essa competição virar pior do que o campeonato estadual. Aí vão dar força para esse campeonato estadual que já deveria ter sido o campeonato estadual utilizado com equipes juniores, como o Atlético Paranaense faz, né, com o Sub-23. Beleza? O campeonato estadual, sim, deveria ser aproveitado com mais jogadores da base, mesclado com jogadores veteranos, é lógico. 100% jogador da base não dá. Jogador de base tem que jogar contra jogador de base, beleza? Ou seja, na minha opinião, a equipe tinha que rever essa situação, porque estreia quarta-feira, perde, e se domingo perder para os Caxias, a gente praticamente vai estar fora daquelas equipes que vão se classificar. Ah, Flávio, a premiação é baixa. É pior ainda para quem não se classifica para a etapa final, beleza? Se não paga bem, se você não ir à etapa final, você recebe menos ainda. E se você não ganha, você compete e não vence, o patrocínio não aparece. Uma coisa leva a outra. Valorize a competição para o patrocínio aparecer. É uma competição de tiro curto, ou seja, depois do segundo semestre, a gente só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. Beleza? E lembrando que teremos 12 rodadas da Série B, vai parar a competição alguns dias por causa da Copa do Mundo, depois que vai retornar. Ou seja, vamos cansar o elenco, vai ter tempo para descanso. Beleza? Jogador que é atleta, ele consegue jogar domingo e quarta-feira. Domingo e quarta. Quem é atleta, que dorme bem, alimenta bem, hein? Quem é profissional consegue jogar quarta e sábado, quarta e domingo, hein? Quarta e segunda, como é a competição, tem jogo todo dia da semana. Ou seja, se o time estiver levando uma vida profissional, não vão ter problema físico jogando quarta e domingo, beleza? Se você vê os clubes da Europa que eles falam que jogam pouco, lá na Inglaterra tem Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Copa do não sei o que, tem Champions League, tem Premier League, tem várias competições, ou seja, todo mundo joga muito. Quem é profissional se dá bem. Quem quer ficar no lero-lero que não consegue jogar bola. Não dá para aceitar jogador profissional não aguentar performar 90 minutos. É a profissão do cara, ele tem que se dedicar. Se você não quer se dedicar, pede o boné e some do clube. Ok? Estamos cheios de jogadores assim no clube. Que a diretoria, o Paulo Assis, saiba fazer essa melhor escolha de jogadores. Não dá para termos 40 jogadores no elenco para disputar Campeonato Brasileiro de Série B e Copa Sul-Sudeste. A gente tem 40 jogadores no elenco e até hoje não temos uma equipe titular definida. E aquela que tem sido escalada não vai aguentar ganhar de ninguém. Essa é a pura realidade. O vídeo foi longo, porém eu falei do jogo que aconteceu e dos jogos que estão para acontecer, além da vida do Coelhão na competição, principalmente nesse primeiro semestre. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Coelhão, abra o olho, tá? O futebol não dá tempo para quem não treina, beleza?
Treino, 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 treino. Essa é a vida de jogadores, beleza? Quem não estiver afim, então não participe de time profissionais, beleza? O Coelhão estreou mal, precisa focar mais. Os treinadores, a comissão técnica precisa rever algumas situações e a diretoria tem que ficar alerta o tempo todo, beleza? Jogador que não está performando não deve ficar no elenco. Esses caras ficam enrolando, enrolando e quando o contrato encerra, eles ainda entram na justiça contra o clube. Tome cuidado, beleza? Vou deixar os links dos canais visitados para vocês na descrição do vídeo. Eu sou o Flávio Azevedo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo na segunda-feira do Coelhão. Falando geral do Coelhão apenas, beleza? Fui!